bird on a tree. I'm just sitting here. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo. E esse vídeo vai ser um pão de requeijão, tá? Olha só aqui a minha esponja, que eu deixei ela descansando, mas ela não cresceu tanto como eu imaginava que ela ia crescer. Que em Brasília tá bem frio, ó. Mas ela até que cresceu um pouco, tá vendo? Esse aqui essa esponja aqui é de fermento de batatinha puro, tá? Aí eu coloquei aqui 400 ml de fermento de batata com 12 colheres de farinha de trigo. Eu não coloquei açúcar aqui na esponja, tá? Mas se você quiser, você pode estar colocando. Ó. A esponja tá bem bonita, ó. Tá vendo? E deixei ela descansando por 2h30, tá? Eu não gosto de estar deixando a esponja crescer mais de que 3, 4 horas, tá? Vou colocar aqui toda essa esponja. Depois de colocar toda a minha esponja aqui, agora eu vou colocar aqui os 2 ovos. Colocar aqui 3 colheres bem caprichadas de açúcar, tá? Essa açúcar aqui é açúcar cristal. Se você quiser usar açúcar refinado, também pode, tá? Não tem problema também, não. Lembrando que eu tirei o meu fermento da geladeira, esse fermento de batatinha, ele tá na geladeira, ele não tá fora da geladeira, tá? Então, ele já tava em temperatura ambiente. Eu só deixei ele aqui, do lado de fora, tirei da geladeira, coloquei ele aqui em cima da mesa e deixei ele só ficar em temperatura ambiente, tá? Depois, quando ele já tava em temperatura ambiente, eu coloquei aqui, separei meus 400 ml, que é o que eu vou fazer o pão, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui o requeijão. O requeijão vai aí do gosto de vocês, tá? Da marca que vocês quiserem. Vou colocar aqui 2 colheres bem caprichadas, tá? Caprichado. Agora eu vou tirar aqui, ó. Tirar aqui. E agora eu vou colocar aqui o óleo. Vou colocar aqui aproximadamente 45 ml de óleo, tá? Você pode substituir por banha, por nata, pelo que vocês quiserem aí, mas tem que ter gordura no pão, tá? O pão não pode faltar gordura. Tem que ter gordura no pão para o pão ficar macio, tá certo? Isso aqui é muito importante para quando você for fazer o pão. Quando o pão fica muito falarento, assim, desmanchando, sabe? Pão seco. É porque o pão não tem a quantidade de gordura certa do pão, tá? Então, muito cuidado aí em relação à quantidade de gordura que tem que ter no pão, tá? E agora, por último, eu vou colocar aqui, ó, 1 colherzinha de sal. Só que essa colherzinha aqui é de sopa, tá? Agora eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo, que vai aproximadamente 1 quilo de farinha de trigo, tá? Gente, eu quero falar aqui com vocês uma coisa bem importante, em relação à quantidade de farinha de trigo, tá? Muitas pessoas ficam me perguntando, Luana, quantos ml de fermento eu vou utilizar para 1 quilo de farinha de trigo? Gente, não tem como eu falar para vocês uma proporção certinha, tá? Tem algumas pessoas que dizem, eu sei a proporção, é 500 ml para 1 quilo de farinha de trigo. Gente, não cai nessas conversas não, que é mentira. Sabe por que é mentira? Porque, olha, então quer dizer que teu pão só vai farinha de trigo, e o fermento, e o sal e açúcar, Esses 4 ingredientes, não vai colocar nenhum tipo de óleo, nem ovo, nem nada. Porque aí, se for um pão só com esses ingredientes aí, eu concordo com a pessoa. Mas se tu for colocar, se teu pão for um pão doce, for colocar tipo meia xícara de açúcar, o açúcar quando desmancha, ele vira líquido, tá? Então, tu vai colocar o óleo é líquido, ovo é líquido. Você vai colocar leite no seu pão, o leite é líquido. Então, tem tudo isso aí, tá? Então, vamos supor que tu tem aí 1 quilo de farinha de trigo, certo?
E aí você vai fazer um pão e aí vai colocar 500 ml do fermento. Ou seja, a cada 500 ml de líquido é 1 quilo de farinha de trigo. Isso tá certo. Mas aí vai mais de 500 ml de líquido, né? Pelo fato da pessoa já ter colocado 500 ml, aí ela vai, adiciona aqui, como no meu caso, tô adicionando 2 ovos. Aí adiciona 1 xícara de leite. Aí já tem mais ou menos mais de 100 ml, mais de 600 ml de líquido, né? Então, não tem condição. Então, aí já vai passar mais do que 1 quilo de farinha de trigo, tá? Vai para mais de 1 quilo de farinha de trigo. Então, não tem condição da pessoa falar assim uma coisinha certa para você. Mas o que eu quero que vocês entendam é que para 500 ml de líquido, seja qual for o líquido que vocês for utilizar, aí, seja fermento, seja leite, seja fermento químico, tá? Vocês vão utilizar 500 ml de líquido para 1 quilo de farinha de trigo. Isso é uma coisa bem certa. Mas aí também vai dar receita do pão de vocês, tá? Não tem como eu falar para vocês, não, pode fazer aí com 500 ml de fermento, que o teu pão vai, que 1 quilo de farinha de trigo vai dar. Não tem condição, não tem cabimento eu falar isso. Aí a pessoa vai, faz lá a receita dela, e na receita dela tem 200 ml de leite. Aí com 500 ml do leite, do fermento, já foi para 700 ml e 1 quilo de farinha de trigo não dá, tá? A pessoa coloca óleo, coloca ovo, coloca outras coisas, outros líquidos, e aí o fermento, e aí vai levar mais farinha de trigo, tá bom? Só para deixar aí bem esclarecido para algumas pessoas que estavam me perguntando bastante isso. Não tem condição, tá? Agora, se você falar assim, ó, Luana, minha receita do pão vai levar tal ingrediente, tá certo? Tal ingrediente que eu vou fazer um pão. E aí, eu queria saber, para 1 quilo de farinha de trigo, quanto de fermento eu coloco. Daí, tem como eu te ajudar, porque aí eu vou falar para você. Não, fulano, você vai colocar tanto de fermento. Olha só, pessoal, como nossa massa aqui ficou, tá vendo? Não ficou uma massa tão pesada. Ela não, eu não coloquei 1 quilo certinho de farinha de trigo, tá? Depois eu vou estar pesando pra vocês quanto foi de farinha de trigo que restou. Aí nessa massa aqui eu não vou colocar mais farinha de trigo. Vou colocar ela aqui na mesa e vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Colocar um pouquinho de óleo aqui na mesa pra ela não grudar. E aí eu vou dar uma sovada nessa massa, tá certo? Dá uma sovada nela aqui, ó. Você vai fazendo assim na massa, ó. Vai rasgando ela assim. Depois a massa vai ficar bem lisinha, tá? Aqui na mão, você pode usar a masseira, tá? A batedeira, aquelas batedeiras industrial, certo? Vocês vão rasgando a massa assim que ela vai ficar bem lisinha. E o pão vai ficar maravilhoso, tá bom? Aí eu vou dar uma sovada aqui nessa massa por mais ou menos uns de 5 a 10 minutinhos. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou, tá bom? Olha só, pessoal, como foi que ficou a massa. Bem lisinha, tá vendo, ó? Tá vendo? Bem lisinha. Agora eu vou colocar aqui dentro da vasilha novamente. Lembrando, pessoal, que pra quem não tem cilindro, tá? Você vai sovar a massa. Não adianta você amassar seu pão, colocar aqui dentro dessa bacia. Não sovar por nenhum minuto essa massa. Tá? Depois que a massa crescer, tirar a massa daqui de dentro, também não sovar, só cortar e modelar, tá? O pão vai crescer? Vai sim, só que o pão,
ele não vai ficar um pão rasgadinho, tá? Não vai ficar um pão tão fofinho, vai ficar um pão mais grosso, tá certo? E ele vai crescer, mas não vai crescer tanto, tá certo? Como é para ele desenvolver o glúten. Quando você sova ou cilindra a massa se desenvolve o glúten, tá? Então, eu vou estar deixando aqui essa massa crescer agora. Vai levar aí mais ou menos de 4, 5 horas ou até 6 horas. Agora já tá ficando bem de tardezinha, tá? Comecei esse pão aqui, era umas 4h30. E aí, agora como já tá ficando de noite, aí vai esfriando mais, né? Então, vai demorando mais um pouquinho pro pão crescer. Mas aí eu coloco aqui uma sacola. Coloco uma sacola aqui em cima, ó. Se você não tiver um plástico grande, você bota só a sacola aqui em cima, assim, ó. Tá bom? Coloca a sacola assim. E aí você vem e coloca um pano aqui em cima. Porque abafa a massa e a massa cresce mais rápido. Tá certo? Olha só. Coloca o panozinho aqui em cima. E aí deixa essa vasilha aqui dentro de um forno. Porque aí a massa cresce mais rápido, tá certo? Olha só, pessoal, minha massa já cresceu já, ó. Como só que ela tá bonita. Tá vendo? Cresceu bastante. Ó, tanto que ela cresceu. Quase 5 horas de crescimento, viu? Essa massa. Aí agora eu vou colocar ela aqui, porque eu vou modelar, certo? Olha só como ela ficou linda. Tirar aqui a massa, o ar da massa. E agora eu vou dividir aqui, ó. Dividir essa massa aqui. Vou pesar aqui para ver quanto é que dá. 517. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Bota aqui. Eu vou fazer os ótimos até 6. Ó. É fácil. Deixar aqui com 600 gramas certinho aqui, ó, a balança. Não sei se dá para vocês verem. Aqui, ó, 600 gramas certinho. Vai ser um pão. Cadeira. Pão maior ali. Vou Deixar aqui. E esse daqui eu vou dividir e vou pesar aqui vários pãezinhos pequenos, tá? Deixa eu ver aqui quanto é que eu vou deixar esses pães. 160 gramas. Vou deixar eles aqui. Vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pronto, pessoal. Esses pão aqui pequeno, eles já estão modelados, todos modelados, tá vendo? Aí agora eu vou deixando eles crescer. Eu separei eles, pesei 160 gramas e aí modelei eles, depois passei no cilindro, tá? Fica uma aparênciazinha. E essa massa aqui, eu vou estar modelando ela agora. E ela ainda não foi cilindrada, tá? Aí eu resolvi, como eu não recheei os pequenos, eu vou rechear essa grande aqui, tá? Deixa eu abrir aqui todo o cilindro pra passar aqui, ó. Tá vendo? Cilindrar toda essa massa aqui até ela ficar bem lisinha, tá bom? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu decidi, tá? Rechear o pão. Aí eu vou rechear aqui com apresuntado, requeijão, tá? Como o pão é de requeijão e orégano, tá certo? Aí você vai e recheia aí do gosto que vocês quiserem, tá? Eu acho que o requeijão, ele combina bastante aí com o apresuntado, os embutidos, né? E aí vai do gosto de vocês, tá certo? Mas se você não quiser, você não precisa rechear. Aí enrolar, tá?
Se vocês estão precisando de formas, tá? Vocês podem estar entrando em contato com Formas e Bandejas. É o nosso novo parceiro aqui do canal. Eles vendem formas e bandejas, tá? Essas formas aqui, ó, é deles. Ótimo material, qualidade maravilhosa, tá certo? Vocês podem estar entrando em contato com eles. Eu vou estar deixando o link deles aí na descrição, tá? Eles vendem pelo Mercado Livre. Tem o site também deles lá. Tem o número do WhatsApp que vocês podem estar entrando em contato com eles. Essas formas são de ótima qualidade. Tem a forma de 20 por 10, tá? Ela tem 10 de altura, então dá um pão bem alto e bem bonito, tá? Principalmente para as pessoas que vendem aí. Fica um pão maravilhoso. Você pode estar fazendo pão, pode estar fazendo cuca. E lembrando que elas também vêm com a tampa, tá certo? Você pode estar fazendo pão de forma. Aqui no canal já tem até o vídeo postado. Então, pessoal, eu já coloquei aqui, ó. Já modelei o pão. Olha só que pão grande. Maravilhoso que ficou. Aqui eu venho, eu coloco aqui dentro da forma. Lembrando que a minha forma já tá untada com margarina, tá? E farinha de trigo, tá certo? Olha só. Agora é só esperar crescer. Esse pão vai ficar maravilhoso, tá certo? Olha só. Os outros mini aqui que eu fiz. Tá vendo? Então, pessoal, antes de eu colocar esses pães para crescer, eu quero estar deixando aqui uma dica, tá? Bem valiosa, especificamente para uma colega aqui do grupo, do canal. Ela disse que o pão dela toda vez fica cascudo. Então, é muito importante, a partir desse momento aqui, você ficar de olho no seu pão, tá? Em questão, ó, você acabou de cilindrar, já colocou aqui na forma para crescer. O pão, se você deixar do jeito que ele tá aqui, descoberto, ele vai começar a criar meio que uma crostinha aqui, tá? Ele vai ficar ressecado. Então, não é isso que nós queremos pro nosso pão. O que que eu vou fazer aqui agora? Se você tiver um plástico grande, você coloca aqui em cima, tá? E aí coloca um pano em cima, um lençol, um pano de prato, tá certo? O plástico vai servir para umedecer, continuar umedecendo aqui. A umidade não evaporar, tá certo? Principalmente aqui em Brasília, o clima é muito seco, tá? Chega a arder o nariz, de tão seco que fica o clima aqui em Brasília. Quem mora aqui sabe do que eu tô falando. Aí, se você não tem um plástico grande, você vai pegar a sacola, tá? Vai pegar uma sacola, porque eu tô filmando aqui qual é o tamanho. E aí você vai cobrir aqui, ó. Cobrir toda a forma aqui com essa sacola. Pra a umidade do seu pão não sair de jeito nenhum. Aí, depois que você cobrir ele aqui, você vem e coloca um pano aqui em cima. O pão tanto vai crescer mais rápido, como também a umidade do pão vai ser outra, tá? Quando você for levar esse pão aqui pro forno, ele vai estar úmido, tá? Ele vai estar úmido. Então, e nada de aquecer forno, tá? Não precisa aquecer o forno. Você coloca o pão lá com o forno desligado, liga o forno a 170, e aí deixa esses pães assarem, tá certo? Essa é a minha... Olha só, pessoal, acabei aqui, ó, de tirar a sacola desses pães. Olha só como eles cresceram, tá vendo? Eles ainda vão crescer mais no forno, tá certo? Então, não se preocupa com essa questão. Aqui eu tô tirando a sacola aqui desse outro, porque eu também já vou levar ele pra assar. Meu forno tá frio ainda, não tá quente, tá? Eu vou colocar eles no forno frio, não vou aquecer o forno. Olha só como ficou bem grande o pão. Ficou maravilhoso? Deixa o joinha de vocês aí se vocês gostaram, tá? Estão gostando dos nossos vídeos? Não esquece de estar se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Porque 98% das pessoas assistem o canal, só que elas não deixam o joinha e também não se inscrevem. Gente, se inscreve no canal para ficar mais fácil para vocês estar recebendo a notificação quando eu postar vídeos novos, tá bom? E também vai ficar mais fácil ali para vocês descobrir aonde é que tá, para vocês verem o canal, tá? Porque tem algumas pessoas que elas não se inscrevem e depois fica perguntando: Luana, como é o nome do canal? Porque eu não sei. Eu assisti um vídeo seu, mas daí sumiu. Porque aí se você se inscrever, fica mais fácil, tá bom? É só você clicar lá em inscritos, nas pessoas que você é inscrito, e aí vai estar lá o canal e fica mais fácil de vocês ver, tá certo?
Então, não deixe de estar se inscrevendo. Agora, eu vou levar para o forno a 190 graus, tá? 190, eu vou colocar. Se ele começar a dar uma moreninha aqui por cima, aí eu desligo a parte de cima e deixo só a de baixo, tá bom? Olha só, pessoal, o pão aqui, os pãezinhos pequenos, eles já saíram do forno, tá? Aí agora eu vou pincelar aqui, ó. Eles estão bem quentes, eles saíram agora mesmo do forno. Aí eu pincelo aqui margarina neles. Aí o maior, ele ainda tá assando, né? Porque esses aqui eles assam mais rápido mesmo. Pelo tamanho dele, né? Que ele é menor. O maior, ele tá no forno ainda assando. Aí assim que ele sai do forno, eu gosto de passar uma margarinazinha assim neles. Olha só. Dá um brilho e ele fica maravilhoso, tá? Pronto. Agora é só esperar esfriar. Quando eles esfriar, eu venho mostrar pra vocês. E aí eu venho cortar também pra vocês verem, tá bom? Olha só, pessoal, já assei aqui nossos pães, ó. O pão grande, ele já saiu do forno. Acabei de passar aí a margarina nele, tá? Eu vou estar partindo aqui, ó. Ele ainda tá bem quente. Olha só que maravilha. Bem fofinho ficou, ó. Tá vendo? Maravilhoso, maravilhoso. Olha só, é porque o pão tá bem quente, então... Olha só. Ele tá saindo fumacinha. Tão quente que ele tá. Vou abrir aqui pra vocês. Olha. Que maravilha de pão. Tá vendo? Pode fazer aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender, tá? Esse pão é maravilhoso. Maravilhoso. Fica muito fofinho, ó. Tá vendo, gente? Muito fofinho. Chega a desfiar, ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de pão de requeijão, tá? E, eita, eu já ia me esquecendo de pesar aqui a farinha de trigo pra vocês. Ver quanto foi que deu aqui, tá? Olha só, pessoal. Então, restou de 1 quilo de farinha de trigo, restou 264 gramas. Lembrando que eu utilizei farinha de trigo também depois para cilindrar.